dependência de telas. E aqui eu vou conversar sobre as telas como um todo, televisão, videogame, tudo que é tela, smartphone. Nós vamos falar sobre a dependência das telas. E começando entendendo que a evolução das telas, a imagem nas telas, já é um representativo de um grande avanço tecnológico da humanidade. Nós somos marcados por transformar nossas pulsões de vida biológica em elementos de estrutura cultural tecnológica. Dominamos muitas tecnologias desde os povos originários. Fomos evoluindo cada vez mais em construções fabulosas. Eu, por exemplo, fico assim admirado. Aqui, por exemplo, né, eu tenho esse jogo de canetas. Mas caramba, como que tecnologicamente nós conseguimos colocar tinta numa caneta, né? E tem esse suporte também que carrega essas canetas, que é de plástico, mas tem toda uma tecnologia, por detrás disso tem uma máquina, tem uma fábrica. Todos os processos de evolução tecnológica é graças a nossas potências, pulsões de vida transformadas em elementos culturais. E as telas, elas entram como um suprassumo, né? A partir da televisão antiga, e a minha geração não se tinha o smartphone, o celular. Hoje nós já temos o celular que traz todas as telas na palma da mão e de forma minúscula, inclusive até para trabalho, com vários instrumentos que a gente pode usar, agenda, calculadora, até para fazer medidas, né? Tirar medidas, fazer percepção de temperatura, de clima, enfim, nós estamos com um alto desenvolvimento tecnológico e isto é muito bom. É sinal de que nós somos uma espécie em pleno processo de evolução. Então nós vamos falar disso a partir deste potencial, e não criticando esse potencial, mas como que também este potencial nos leva a uma dependência, a dependência das telas. Aquilo que foi criado para nos libertar, para nos somar favoravelmente, pode estar nos escravizando. Eu nasci em 1964, lembro que quando passava a Copa do Mundo de 70, em casa não tinha televisão, então nós assistíamos na janela da vizinha do quarteirão da rua de casa. E aí ficava todo mundo empoleirado para ver os jogos da seleção brasileira lá no México, na Copa 70, e era uma TV enorme, assim, um bolo, assim, uma coisa estranha, em branco e preto. E depois lembro também quando chega a primeira TV em casa e já chega colorida. Meu pai já tinha a possibilidade de comprar uma TV. Aí vinha os vizinhos que não tinham, vinham assistir novelas ou vinham assistir programas da noite, né? Olha, hoje, olhando, que avanço que nós tivemos tecnológico. Em 1995, eu escrevo o livro O Poder da TV no Mundo da Criança e do Adolescente. E neste livro eu já começo a receber crianças com problemas de dificuldade de aprendizado decorrente do alto número de horas, a quantidade enorme de horas assistindo televisão fora do horário de aula normal da escola. A média era, já em 95, um problema sendo pesquisado pelo pessoal da psicanálise argentina, e eu também já identificava problemas na clínica de crianças que tinham dificuldade de brincar com os múltiplos brinquedos. Vocês estão vendo aqui, eu tenho vários brinquedos aqui na clínica, que eu atendo crianças e adolescentes, jogos e crianças, brinquedos mais livres, e as crianças que tinham uma quantidade muito alta de assistir televisão na parte da tarde ou na parte da manhã, não sabiam mais brincar. Algumas ficavam assim até fixadas em assistir programas educativos de como ensinar a fazer arte, dobradura, essas coisas, e os pais adoravam. Mas na hora que a gente pedia para a criança fazer alguma atividade daquilo que ela tinha aprendido na televisão, ela não conseguia desenvolver. Ela só aprendia pelo ver. E hoje nós temos o YouTube, né, que ensina tudo, mas que muitas pessoas, ao aprenderem, não transformam isso na prática. É como se você estivesse fazendo uma comida, aprendendo um prato novo, assistindo o youtuber e colocando isso em prática na cozinha. Nota 10. Mas você imagina na época as crianças
Os pais achavam que elas estavam aprendendo muito porque estavam vendo programas educativos, mas não tinha nada à disposição delas para que elas pudessem reproduzir aquilo que elas estavam aprendendo na tela de TV. Então elas ficavam travadas no processo do brincar. E quando a criança trava no processo de brincar, o que acontece com ela? Ela trava no processo de aprendizado, porque o brincar é a linguagem dela. E também eu lembro na época das TVs, que ainda não se tinha o telefone, o smartphone, o celular, tinha um paciente meu, adulto, que ele estava viciado em assistir telejornais. Ele chegava em casa e assistia 5 telejornais, terminava de um canal e entrava no outro. E os canais fazem isso, né, as emissoras. Os telejornais, um dá sequência para outro, a informação é a mesma, porque existe uma agência nacional de notícia, que as redes não têm muito dinheiro para fazer as próprias notícias, uma ou outra que tem, e aí as notícias são iguais. Você assiste um jornal, se você assistir 5 jornais, telejornais noturno, você tem as mesmas informações. E ele já não estava mais lembrando as matérias que ele via na TV, e a mulher do cara que traz ele para fazer um processo de ajuda terapêutica, porque ele também estava desconectado com a casa. Ele chegava à noite e não brincava com as crianças, não comunicava com a esposa e ficava lá, até de madrugada na TV, assistindo telejornal, achando que estava informado. Nós conseguimos fazer esse sujeito sair dessa dependência, colocando junto com a esposa dele um mecanismo deles assinarem um jornal diário, um jornal que seja um jornal que fosse na época um jornal que tivesse notícias diárias, escrita. E no lugar de assistir ao telejornal, ele lia o jornal naquele período que ele gastava. E foi interessante porque ele desabituou a ver o telejornal, começou a ver que as notícias que ele lia ele não esquecia, e em pouco tempo, em menos de uma hora, ele conseguia ler o jornal inteiro, e jornais grandes, tipo uma Folha de São Paulo, um Estadão e assim por diante. Então, imagina que na época nós já tínhamos essa dificuldade mesmo apenas com a televisão, e criava-se sim dependência. Crianças que já esperavam tal programação da tarde, ficavam viciados naquilo, adultos que esperavam tal programação de manhã ou à noite, já ficavam viciados naquilo. E agora, então, com a tecnologia das telas que está na palma de nossas mãos, como que fica? Ficou muito complicado. E isto agrada no sentido de termos muitas possibilidades, onde a tecnologia nos supre de tantas informações, mas são informações que não estão criando conexão de conhecimento e de habilidades. E aí, com a emergência do smartphone, nós temos uma capacidade enorme de criarmos sintomas patológicos. Então, olha só, no meio juvenil, há pesquisas que mostram a perda do apetite sexual, da vontade sexual, da libido. Imagina, em plena juventude. Também a perda do desejo, inclusive, de tirar carro para dirigir. Olha, sendo que esta era uma demanda que o jovem queria aprender a dirigir, pegar o carro do pai, coisa assim. Outra, uma vontade enorme de não sair de casa e de não conviver com as pessoas. E aí correndo o risco de gerar uma depressão, né? Uma tendência suicida. Uma outra situação que agrava pelo quantitativo de tempo que se fica com essa tecnologia na mão é a perda de interesse sobre projetos futuros, até sobre o estudo, sobre o futuro, sobre o trabalho. E aquela fantasia de que vai se trabalhar com algo que dá menos esforço para atingir os resultados financeiros. E todos esses sintomas estão associado com a evolução de uma alta tecnologia. Freud, num livro dele, O Mal-Estar na Civilização, ele vai trabalhar essa grande história de potencialidade humana na construção, através da tecnologia, de fomento de construção de coisas novas, inovadoras, e ao mesmo tempo traz para nós a insatisfação que todo esse processo tecnológico gera. Então, hoje é muito claro que o ápice da evolução tecnológica que a gente pode estar vendo na tecnologia de informação, nos equipamentos de alta geração minúsculos, com alta capacidade robótica e de sistematização de informação, de múltiplas habilidades lá virtuais,
está trazendo um vazio interior muito forte a ponto de gerar um índice enorme de depressão, ansiedade, angústia. Neste sentido, então, a dependência das telas tem que ser repensada. Então esse desafio vai depender muito de cada um, de cada família, nos valores que cada família tem como meta, naquilo que cada família acredita poder trazer ou estimular para seus filhos, naquilo que cada cidadão adulto tem para construção do seu dia a dia, pensando no futuro, naquilo que cada cultura, que cada cidade, cada comunidade, cada país tem em termos de desejo para o seu coletivo. Vai depender muito dessas referências, mas nós sabemos que os sintomas que a dependência das telas tem trazido já é motivo de levar a humanidade em vários países a ficarem assustadas, tanto pela influência que isso tem até no campo político, como também na influência das perdas de potencialidades e do aumento de sintomas patológicos emocionais na juventude. Nós não vamos entrar aqui hoje para falar do que fazer, mas cabe a nós esta reflexão. Como estar dentro desta grande maravilha que é a invenção humana da tecnologia de informação, do smartphone, como estar usufruindo tudo isso a nosso favor e não levando a gente a ficarmos dependentes e escravos dessa tecnologia, levando-nos à perda de identidade da nossa individualidade, de nossa subjetividade. Como fazer o acesso e a construção dessa referência tecnológica potencializando a nosso favor e não contra nós. Fica aqui essa reflexão, mas jogo essa também para você continuar pensando. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.